E sucessão é algo também bem desafiador para o crescimento. Mas não é a sucessão lá só do presidente, né? Ele falou, as pessoas vêm e vão. Então tu tem que ter uma estrutura de formação de pessoas, e se você quiser crescer dentro da tua empresa, eu sou gerente, quero ser diretor, tu tem que formar um gerente. Aí as pessoas pensam, mas ele é mais novo na empresa. Não é ano que vai garantir tu crescer na empresa. É a tua entrega. Às vezes pensam, confundem que o empreendedor é só quem tem o CNPJ no seu nome. Não, quem trabalha dentro da empresa tem que empreender, senão não se garante ali, né? A gente gosta de crescer, então quando a gente conversa de crescimento, a gente tem pessoas que são acelerador e outros são freios, né? Eu defendo muito o nosso posicionamento da onde a gente quer chegar. A gente tem que ter isso bem claro, não só para nós. A gente tem que deixar claro para todos, para toda a equipe, né? O crescimento passa por planejamento, né? Então são vários fatores, como eu citei ali. Não adianta só ter aspiração de tu crescer se tu não tem uma base sólida também de entrega, né? São coisas que tem que ter essa estrutura. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. A gente está começando agora, 2026, com o primeiro episódio da nova temporada do Metamorfose Talks. Para quem está acompanhando a gente no YouTube, no Spotify, né? Esse é um talk gravado. Lembre-se que a gente tem uma plateia aqui, então se tiver interações durante a nossa gravação é porque tem vários gestores aqui, além dos nossos grandes convidados aqui também. A gente falou muito ano passado sobre vários assuntos, trouxe muitos nomes legais, teve várias trocas legais aqui dentro, e esse ano eu acho que a gente elevou tanta régua que não podia ficar por menos, assim. Então a gente quis começar o primeiro episódio de 2026 com um olhar muito voltado para dentro da empresa, para a gestão de empresa. O ano passado a gente falou muito sobre marca, falou muito sobre vários assuntos de comunicação, de branding, de growth, enfim, de várias áreas aqui dentro. Só que eu lembro que o primeiro talk do ano passado foi sobre o papel do CEO. Então, esse ano a gente quis fazer um pouquinho diferente. Quis trazer um papel muito olhado para a visão de empresa, para gerentes aqui dentro, para olhar para uma questão que a gente sabe muito bem, é o desejo e anseio de todas as empresas, mas muitas vezes a gente trava e não sabe como fazer, que é o crescimento. E aí nada melhor do que ter pessoas que eu acho que fazem isso todos os dias para falar sobre isso aqui, né? Eu tenho dois convidados aqui que são professores, mestres, eu acho, e para mim, grandes inspirações também. Eu tive o prazer de trabalhar com um aqui e conhecer muita história do outro aqui, que é o José Carlos Esprícigo e o Márcio. E eu vou deixar vocês mesmos se apresentarem e contar um pouquinho da história de vocês, né? José, se puder contar um pouquinho, Esprícigo, vou falar assim. Meu nome de guerra é Esprícigo aí. Foi difícil colocar esse nome, mas eu trabalhei muito tempo na Librelato e lá tem o José Carlos Librelato. Aí tive que adotar o Esprícigo, aí depois o Lúcia também tinha um apelido, faltou, daí não consegui mais tirar o Esprícigo. Agora eu me apresento como José Carlos, mas todo mundo me chama de Esprícigo. Esse é só um pouco aí, né? Fiz uma história dentro da Librelato, né? Foram 42 anos, então de contador de parafuso a CEO, né? E encerrei a minha vida executivo dia 30 de 9 de 2024. Me preparei desde 2020 já olhando para uma nova carreira que é de governança, é onde eu atuo hoje, né? Então desde 2021 eu já atuava, a Librelato permitia que o CEO tivesse até 2 conselhos, então desde 2021 eu já atuo em 2 conselhos de administração, hoje atuo em 4 conselhos de administração, também estou assumindo o conselho da indústria metalmecânica do estado de Santa Catarina, só fui eleito agora, não fizemos nenhuma reunião ainda, vou ter a primeira agora. Atuo também na Fiesc como conselheiro da Federação da Indústria do Estado de Santa Catarina, sou presidente da ANFIRA, Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários, meu mandato vai até 2027, já numa reeleição, e também sou diretor da ASIC. Esse é um pouco do que a gente está fazendo depois de me aposentar. Eu me aposentei e não irei mais trabalhar, e está dando isso aí tudo. Bagagem a história. Não, e é só depois de se aposentar, né? É isso que está aposentado, né? Márcio, por favor. Me chamo Márcio Redivo, sou natural aqui de Orleans. Hoje eu trabalho na GDM Plásticos, que é uma empresa do Grupo FCO. No Grupo FCO, né, que muitos aqui conhecem a empresa Plazon, que foi a primeira empresa do nosso grupo. A gente hoje é um grupo que conta com 11 plantas produtivas,
Plazon, GDM, Parnaplast, MDG. Eu trabalho nesse grupo já há 27 anos. Também sou sócio, junto com a minha irmã, da Poema Store, que fica aqui na frente da Igreja Matriz aqui de Orleans. Recentemente também a gente acabou adquirindo outra loja aqui em Orleans, que se chama Enigma, como referência próximo do restaurante Azulão. Já é uma loja bem tradicional aqui, de mais de 30 anos aqui na cidade. Então, hoje, na GDM, sou responsável pela gerência administrativa, financeira, tanto da GDM quanto da MDG. Viram o currículo de peso que a gente tem aqui, né? Antes de eu fazer a pergunta inicial, que eu acho que é um ponto só para a gente dar o pontapé aqui no Talk, eu tenho que lembrar e agradecer parceiros que a gente tem aqui, né? Então, aqui a gente está com pessoas de peso, mas a gente tem um grande parceiro que é uma grande referência também a nível Brasil, que é a TOTS. Então, a TOTS acredita nessas iniciativas e aí a gente começou a entender que, de fato, tinha alguma relevância o que a gente vem fazendo aqui. Então, a TOTS é grande parceira nossa, Mountain Filmes também, que está aqui, acredita bastante. Assim como a TOTS é uma das maiores empresas do Brasil, dentro da área de tecnologia, a gente tem esse papel aqui também de levar essa mensagem com grandes referências que estão aqui para falar hoje. Eu vou deixar a pergunta aberta para qualquer um que quiser puxar à frente, mas quando a gente fala de crescimento, a gente tem, que é o tema hoje da nossa conversa, a gente tem uma linha muito clara, né, e parece que uma resposta comum para entender o que é crescimento. E eu acho que é unânime que todo mundo dentro de uma empresa quer esse objetivo, seja numa área, seja em faturamento, seja em marca, né, em valor de marca, em equity, enfim. Mas vocês dois que estão aqui têm muita bagagem que eu acho que vão contribuir e vão ter a visão de vocês sobre isso. Eu queria, antes de entender o ponto do que é crescimento de fato, né, o que é os desafios principais quando se fala de crescimento? E aí pode ser na carreira de vocês, assim, mas na visão de vocês, Esprícigo, Márcio, o que vocês veem que são os principais desafios que uma empresa tem que olhar quando a gente fala de crescimento? Hoje eu acredito que com essas mudanças que ocorrem tão rapidamente, diferente do que era antigamente, eu acho que a inovação é primordial, né? Se tu sempre tiver atrás de alguém, copiando alguém, tu não consegue puxar o mercado, tu não vai puxar preço, tu vai ser um seguidor natural. Então a inovação, e hoje assim tem várias fontes de fomento também à inovação, que facilita muito a busca, porque é necessário recurso para isso. E nem toda inovação vai ser de sucesso. E cada vez que tu inibir que a pessoa que criou um produto, ou criou uma marca, ou criou um novo canal de vendas, porque inovar tem vários setores, não é só fazer algo novo, né? É fazer algo novo para aquela empresa, mesmo que já tenha em outro lugar. Se for uma disruptiva, melhor ainda, né? Se tu sair na frente, liderar uma inovação disruptiva. Então, acho que isso tu nunca pode inibir quando essa inovação não der certo. Eu acho que isso é importante. Outro tema também, eu acho que o crescimento, né, sempre passa por estrutura comercial. Acho tem aquele lema, né? Se não tiver venda, não tem emprego, não tem empresa, não vai ter financeiro, não vai ter compras, não vai ter produção. Então, a venda é um puxador. Então, você tem que estar muito atento também a seus clientes. E tem um grande empresário ali, o Walter Gisland, que sempre muito atento a seus concorrentes também, ver bem o que eles estão fazendo, porque ali também é outra fonte também de informação que você pode ter. Aliado a isso, né, é estrutura de capital, né? Capital é necessário, né? Como é que tu vai crescer, né? Escutando o colega aqui da Plazon, né, cresceram 44% no outro ano, agora estão prevendo crescer 23%, que bacana, né? O agronegócio é realmente um pujante, é 23% do nosso PIB, né? Então, como é que vai crescer se não tiver capital de giro? Então, tem que ter essa estrutura muito bem montada, eu penso assim, nesse momento. Gestão, né? Gestão é natural, né? Ter um bom plano para que o passo às vezes não fique tão grande, mas também não fique tão pequeno, né? A gente nunca pode ter um orçamento medíocre, né? E tu ficar feliz que tu alcançou a mediocridade, né? O Décio Silva fala muito isso da VEG, né? Tu vai vai estourar champanhe no final do ano se tu fez um orçamento medíocre. Então isso é importante, são pontos que deve se levar sempre assim em análise para te provocar esse crescimento. Vejo que, pelo que comentamos, né,
Existe essa questão de, primeiro, a gente olhar para inovação e algo novo, então o crescimento exige algo novo, pelo que comentamos, exige que a gente olhe para uma vertente que é financeira, seja vendas, né, puxa, né, esse motor, essa gasolina que motiva o crescimento, né, e também muito olhando para essa estrutura que a gente tem de motivação de sustentar esse crescimento também. Né. Márcio, o que tu diz que são desafios também que a gente tem dentro da área de crescimento? Hoje, quando a gente fala em crescimento no nosso segmento plástico, o que a gente observa muito, né? Qual é o viés que a gente vai utilizar para crescer? Se vai ser em cima de eficiência operacional, dependendo, nós temos alguns produtos que são considerados commodity, né, do segmento plástico, ou se a gente vai, como o Zé Carlos falou, né, em inovação de produtos. Então, a gente sempre estrutura para ir crescendo com produtos novos e melhorando a nossa eficiência operacional do que a gente tem dentro de casa. Quanto a vendas também, eu comento para o pessoal lá na GDM que a gente tem apenas 2 setores dentro da GDM. Os que vendem e os que ajudam a vender, né? Porque se a gente tiver pessoas que não estejam alinhadas com a cultura da empresa para vender, para puxar a estrutura toda para frente, a gente começa a ter problemas, né? Então, hoje, a gestão também, né? A gente tem que ter isso muito bem organizado, né? Quando a gente pensa de crescer, como foi falado também aqui da Plação, que ele comentou, mais de 40% crescendo num ano. Se a gente não tiver com a estrutura de caixa, se a gente não tiver com uma estrutura de governança, pessoas, né? Porque o sucesso hoje das organizações são pessoas, né? E cada vez é uma situação mais escassa, né? Não só na nossa região, né? Hoje nós operamos no Sul, operamos no Sudeste, no Nordeste e no Norte. Hoje a mão de obra ela vem sendo escassa em todas as regiões. Então a gente tem que todas as áreas, todas as regiões, né? E assim, né? E muitas ameaças também que vêm de fora. A gente fez o nosso planejamento estratégico no início de dezembro. Se fosse fazer hoje, um mês depois, a gente já teria que mudar algumas coisas, né? A gente acompanha aí essas questões macroeconômicas, são todas situações que afetam, né? A gente tem que estar todo dia corrigindo a rota, né? E é o que eu comento para o pessoal, tem algumas ameaças que vêm de fora que a gente não tem poder sobre elas. Então, o que a gente tem que fazer? Não adianta a gente reclamar, né? A gente tem que olhar para aquilo, contornar e seguir em frente. Eu sou apaixonado por crescimento, né? Eu sempre tive isso na veia, desde quando a gente fez o projeto junto aqui da loja da Apoema, você vai se recordar que foi em 2018, né? Chegamos aqui com 30 dias para fazer um processo de name, criar uma marca e botar uma loja para rodar, né? Na época era junto com a minha irmã, eu falei para ela, a gente vai embarcar nesse negócio aí, mas se é para fazer a coisa, a gente vai fazer a coisa bem feita e vamos crescer. Então a gente sempre busca crescer, isso está no sangue. E isso é natural, assim, eu acho que é por isso que estamos aqui, eu acho, reunidos com esse olhar, eu também tenho uma visão muito parecida, e um ponto que eu acho que vale até questionar, olhando muito para isso, assim, Explícigo na Librelato, você está isso como case, né? Teve um momento que você pegou a empresa numa ascensão de crescimento do número para inúmeros outros números, né? Márcio na GDM também, né? Essa questão de a empresa num começo para a empresa do que é hoje. Uma situação bem diferente, né? E eu acho que teve um crescimento exponencial em todos os dois casos, assim. Só que existe um ponto onde chega que o crescimento ele não é mais só comercial, ele entra para as outras áreas, que traciona ou que ele estagna, que a gente olha assim, poxa, não é mais só venda, eu preciso olhar para outras questões aqui dentro, seja cultura, pessoas, governança, como a gente falou. Quando é que esse momento geralmente acontece? Nós, assim, a gente tem uma expectativa sempre de buscar crescimento. Lógico que o mercado também ele é regulador, né? Então, se o mercado ele tem uma queda, nós vivemos uma crise muito forte, foi 15, 16, 17, né? PIB negativo de 7% nos 3 anos. Então, isso influencia muito quem atua com bens de capital, que era o nosso negócio quando estava à frente da empresa. Então, tem que ter resiliência e buscar soluções. Eu acho que daí, né, vem a força de marca, né? Quer dizer, toda vez que o mercado caía, nós ganhamos share. Porque quando o mercado está muito comprador, tem muita oferta, né? Hoje tem 190 produtores de implementos rodoviários e 4 tem 60%. Então, você vê, olha como é pulverizado isso. Então, quando
tu tem capacidade de entrega, as marcas se sobressaem aos clientes. Quando tu diz que a tua carteira está para 90 dias, eles vão comprar de quem entrega primeiro, né? Principalmente que tem uma necessidade de fazer um frete, tem um contrato de entrega, assim por diante. Então, eu acho que a marca ela se sobressai, e também a marca, né, em produtos de commodity, né, eu acho que ela tende também a buscar um ganho maior. Até discutimos isso um pouco hoje, até num conselho que participei, que nós temos o pedido, temos uma marca, então nós temos que ter um posicionamento, né, entrega o produto com qualidade, um produto com um diferencial, tu tem que ter um posicionamento de margem maior do que porque assim, tinha um professor que sempre dizia, Deus nos livre das commodities, né? Mas não tem quem se livra da commodity, né? Não tem, né? O agro é commodity, o aço é commodity. Então, onde tu tiver, é muito difícil tu se livrar disso, tem um produto que é fora desse mercado, principalmente com a globalização aí que existe, né? O Márcio falou, nós temos assim essa preocupação de ter um posicionamento. Eu vejo aqui na nossa região, né? Quando os chineses chegaram com o têxtil, né? Vai quebrar todo mundo. O têxtil, Criciúma é uma posição. O têxtil é o que mais gera emprego em Santa Catarina. É muito importante o têxtil. Criciúma é fortíssimo, né? Empresas ímpares, né? Criciúma e região, né? As empresas que nasceram duas gigantes em Nova Veneza, né? Que estão aí disputando mercado nacional e internacional. Mas é o posicionamento que eles tiveram. Eles saíram lá do preço e foram para a marca. Então, isso serve de aprendizado para trazer um diferencial na hora que tu chega, digamos, num topo de mercado, porque tu não vai, às vezes tu tem barreira, né? Chegar, vou ter 30%, vou ter 25% de share, é muita coisa. Dali para frente, às vezes tu tem que comprar mercado. Em vez de comprar mercado, procura ganhar margem, com diferencial de força de marca. E vejo que tem essa questão de entender muitas vezes essa curva de crescimento, onde é que é o momento, né? Entender também uma questão pelo que você comentou, né, Expressigo, existe o crescimento de curto, médio e longo prazo também, né? Então, quando eu falo de criar equity, de criar valor de marca, eu também estou olhando para um crescimento de longo prazo que vai me dar mais margem, que vai me dar mais ou possibilidade de eu entrar em outros mercados, acessar outros mercados, me dar essa reputação, né? Que é isso que a gente fala, esse ativo que me dá poder de eu escolher se eu quero vender melhor ou se eu quero vender mais, né? No final. O que vê sobre isso também, Márcio, tua visão? A minha visão sobre... Quando a gente fala, né, da questão de marca, né, de posicionamento, eu defendo muito isso, né, tanto na GDM quanto nas lojas, né, eu defendo muito o nosso posicionamento da onde a gente quer chegar. A gente tem que ter isso bem claro, não só para nós, a gente tem que deixar claro para todos, para toda a equipe, né? No final do ano passado, quando fizemos o nosso planejamento estratégico, saímos do planejamento estratégico, no dia seguinte foi disponibilizada uma apresentação para todos que participaram e o compromisso de antes de iniciar o ano, passar para toda a equipe, onde que a gente quer chegar ano que vem, aonde que a gente quer chegar daqui 2 anos, né? A gente sabe que planejar não é fácil, né? Então... mas tem que estar todo mundo no mesmo norte, né? Isso que a gente... Isso. Vocês notam que dentro das empresas que vocês têm contato, assim, seja nas que atuam, né? Ou nas que acabam tendo algum contato de relacionamento, a clareza do que é crescer ou para onde queremos crescer está evidente? Todo mundo entende ou existe um ruído de liderança muito grande? Tem empresas que são mais fechadas. Quem conhece desde quando assumi lá em 2011, eu trouxe uma transparência total, né? Nós fazíamos apresentações semestrais com números, margens. Nós alcançamos aqui, vocês vão ganhar aqui. Nós instituímos um programa de participação de resultado ele tem que ser, o programa de participação de resultado, ele tem que ser muito bem trabalhado, com uma transparência bastante grande, né? Porque senão gera mais ruído, né? Gera ruído, porque daí o sindicato, até sindicato, né, que no nosso caso é o sindicato metalúrgico, é um sindicato forte, né, e atua muito questionando sempre. Então, acho que essa posição assim de ter uma transparência e comunicar é importante, mas nem toda empresa gosta muito disso. Digamos,
industriais, empreendedores mais antigos, que têm uma cultura um pouco diferente, né? Eles gostam de falar se a empresa não está dando resultado, parece, né? E quando dá resultado, parece que eles não... Vou esconder um pouquinho. Esconder isso, né? E não, eu acho que tu tem que engajar todos, e só vai saber engajando só com esse modelo que o Márcio falou, né? Estando todo mundo conhecendo, né, aonde quer chegar. Acho que isso é bacana, mostrar. Nós fazemos lá os boas-vindas, né? Sempre depois das férias coletivas, nós abrimos com os boas-vindas. Nos boas-vindas, nós mostramos nossas metas, o nosso CAPEX, as melhorias que foram feitas anterior, né? Nós escutamos muito o colaborador, né? Porque ele que trabalha lá, ele tem muita fonte de riqueza ali. Imagino o pessoal da indústria, o industrial lá, né? Que escuta muito o colaborador e ele sabe como melhorar, às vezes, a produtividade, a eficiência, e a gente passa todo dia e, às vezes, não tem esse conhecimento. Então, ter uma escuta ativa, tudo isso é importante, eu penso. Que decisão, Márcio, tu já tomou na tua carreira difícil, mas que era necessário para o crescimento da empresa? Queres de hoje, de tarde, queres de ontem? Todo dia, né? Acho que as decisões a gente tem que tomar. Todo dia tem muitas decisões que são difíceis, né? A gente, quando olha para dentro da GDM, né, olha para dentro da FCO, a gente se aventurou a ter plantas em outros estados. E isso foi disruptivo para uma empresa que estava toda aqui em Orleans, gestão familiar, a gente levar uma planta lá para Manaus, que nem a gente foi em 2015, longe dos olhos, né, dos donos. Então a gente teve que implementar uma questão de governança, que o Zé Carlos falou, transparência nos números. Em 2010, quando eu assumi a gestão administrativa e contábil lá do GDM, que o Creone, que trabalhava com a gente, foi trabalhar com o pessoal da Librelato lá. A primeira coisa que eu fiz, fechou o balanço, auditoria externa, para validar os números. E assim, uma coisa que eu aprendi muito com auditoria externa, vindo do pessoal de fora, é o quanto que a gente aprende com eles e amadurece a maneira de fazer gestão, de apresentação de números, né? Então isso também eu sempre busquei muito. Transparência, que a gente está fazendo lá, a gente tem que ter segurança do que está fazendo. Como o Zé Carlos falou, a questão da participação nos resultados, isso é fundamental. Em 2006, quando eu fui para a GDM, numa conversa que eu estava com o Gleb, eu disse, a gente tem que ter uma remuneração variável. A empresa ganha, o funcionário ganha. Só que lá em 2006 ia ser uma mudança muito brusca de cultura, e vendo que tinha outras empresas também no grupo, foi optado de não colocar. Mas eu defendo remuneração variável, empresa ganha, colaborador ganha, tem que estar todo mundo em prol do mesmo objetivo, né, para ninguém puxar contra. Claro que quando a gente está falando aqui de empresas todas, basicamente, dentro do grupo, com 1000 funcionários acima, né? Então, decisões assim se tornam cada vez mais pesadas sempre, né, também. Esprício, na tua carreira, o que tu lembra de uma decisão assim que foi difícil, que talvez alguém não acreditou, uma mais marcante, mas que era necessária para o crescimento? Eu pensei que eu ia ficar com esse estigma de CEO, né? Eu demiti 1.700 pessoas. Foram 60 milhões de indenização em 2015. Eu fechei 4 fábricas, inclusive a nossa matriz. De 6 ficamos com 2. Viemos para 600 colaboradores. Saímos de uma receita lá de 550 milhões para 200. Era o caos. Acabou. Eu dizia, ó, pode demitir, porque nós tínhamos no nosso acordo de acionista, né, já que eu sou executivo lá na época, que 3 semestres negativo poderia trocar o comando, né? Houve uma continuidade, nós viramos lá em 2017, quando saí agora em 2024, entreguei com 3.000 colaboradores. Então, às vezes, perder os anéis e salvar os dedos. Acho que essa foi a mais difícil. Baita escolha também, né? Momento, são decisões que são difíceis de a gente ter ali no dia a dia também. A gente falou bastante essa questão de dados, né? E tem até uma parceira nossa que está aqui também, a Monique, eu acho que depois vai complementar, mas decisões difíceis, olhar para crescimento, eu acho que exige uma questão de, sim, governança, mas também muito uma questão de clareza e certeza, né? Dados. Quando vocês olham para o mercado, uma aposta nova em algo que às vezes vocês não têm tanta informação ainda, como é que vocês se norteiam para olhar e saber se é um caminho certo ou não?
É na intuição, é na aposta, é no feeling ou não? Precisa ter dado, precisa ter clareza também. Os dados é fundamental, né? E hoje, até dentro da federação, né, muitas informações. Nós temos lá um modelo lá, tu pode optar, né? Grandes empresas de Santa Catarina e do Brasil optam, vou fazer um investimento em Minas Gerais. Por que eu vou para lá? Porque lá tem o aço, tem Usiminas e Gerdau, tal. Quais são os benefícios? Os benefícios até quanto? É 2032. O CBS já chega dia 1º de janeiro de 27 integral. O IBS tem um crescimento aí dentro da reforma tributária. Então começa a buscar tudo isso. Mão de obra, energia, regras claras, se tem uma segurança jurídica dentro daquele município, como é que é o comportamento. Então tu busca essas informações para te fazer uma decisão de investimento. Nem sempre tu acerta. Houve muitas empresas que foram para o sul ali de Minas, né? Mas extrema cresceu para caramba, porque não tinha mão de obra. Então tinha vários sites lá para alugar porque não tinha mão de obra. Então tem que ter todo esse conceito, né? Organizar bem o book de informações para ter uma decisão acertada, né? Então hoje tem muito ainda no Brasil, as decisões são voltadas pelo benefício fiscal, mas nunca o benefício fiscal pode ser o responsável por uma geração de receita daquela empresa. Até mesmo porque mudou a lei, hoje o benefício fiscal não pode nem ser distribuído, né? Ele só pode constar lá no balanço, mas tu não distribui. Mas, ao mesmo tempo, caso cesse o benefício, como é que fica, né? Tu vai tirar um site, um investimento. Então, eu vejo que muitas empresas erraram nesse conceito. Muitas foram só pelo benefício fiscal. Só um dado lá de mercado. Claro, e agora vem aí uma competitividade por eficiência, né? Porque a hora que acabar o benefício, que acho que vai ser melhor, ainda ficou a Zona Franca. Santa Catarina é muito prejudicado pela Zona Franca de Manaus. Nós, na federação, defendia não tem mais a Zona Franca, porque a Zona Franca virou algo mais de passagem do que de industrialização, né? Muita troca de nota, muita coisa que não são bem feitas conforme deveria ser. Eu acho que já se desenvolveu lá. Manaus é uma capital gigante. Então, a gente pensa que hoje já poderia instituir a maior competitividade e deixar essa guerra fiscal para ser mais competitivo, para as pessoas esquecer o fiscal e vou produzir, vou ter preço, vou ter condições, vou inovar para ter uma melhor oferta de mercado e ganhar, claro, market share no seu produto, né? Teu ponto de vista, Márcio, quando fala de crescer, orientar dados, né? Quais são informações tu acha que é necessário buscar? Hoje, quando a gente vai fazer qualquer investimento na GDM ou qualquer empresa do grupo, a gente busca muita informação, né? A gente tem que estar bem seguro do passo que a gente vai tomar e a gente também precisa analisar, né, se daqui a pouco aquele passo que a gente vai dar lá na frente, se tiver que voltar para trás, né? Quanto que isso pode custar, se daqui a pouco a empresa pode ir à falência. Então a gente é muito cauteloso, a gente gosta de crescer, então a gente tem, quando a gente conversa de crescimento, a gente tem pessoas que são acelerador e outros são freios, né? O cara, tem hora que... O papel do gestor é saber conduzir. Então, isso tem que ter, né? Tem que ter esse equilíbrio, né? Igual a gente quando tá com o carro, né? Só acelerar, daqui a pouco pode ter percurso. Tem um ditado que, carro tem freio para ir mais rápido, né? E governança não é freio, é pista. Outra coisa até interessante também. Porque tem muita gente que pensa que a governança começa a frear, né? Porque cria, lógico, estruturas de decisão, né, matrizes de decisão, e tem gente que não se adapta à governança. Muitos executivos preferem sair de uma empresa que institui regras de trabalho bem claras, compliance, para trabalhar num movimento diferente. Cada um, né? Tem empresa para tudo quanto é gosto aí nesse país, né? O papel da liderança, principalmente quando a gente fala de crescimento, talvez que a gente começa a criar essa curva, principalmente, em muitos casos eu escuto que começa a gerar uma liderança mais solitária também, né? Porque muitas vezes está ali no front desafiando quem está abaixo de você, né? Nesses momentos, como é que é? É real? Existe mais isso? Cria-se essa distância? Ou não? Você precisa cada vez mais se aliar e de quem que vocês se aliam até para trocar informações no dia a dia e entender qual que é o caminho que a gente quer crescer. Nós, assim, cria tranquilo, né? Porque tu também tem que ter te preservar, né? Tu tem informações
que às vezes tu não pode trocar ainda com o diretor, que está junto com o teu conselho, ou com a governança, tu está estruturando alguma coisa. O que nós criamos, né, 4, 5 anos atrás, lá em Criciúma, junto com o Edmilson Zanata, lá da Farben. A gente convidou, na época, mais 3 executivos, fizemos a primeira reunião, que nós não somos cliente entre nós não somos fornecedores um do outro e não concorremos. Então, hoje, nós estamos em 12, é um clube de CEOs, que já tem uns CEOs meio aposentados, mas tem a Beta Informática, com o César Smiliev, está o Frank Robo, da Plazon, está o Edmilson, está o Caio da Uzip, o Walter Gislandi, também lá do Bistec. Agora, o último que entrou, nós estamos em 12, nós éramos em 11, ainda nem fizemos a reunião de janeiro, que é o Valmir Rampinelli, que nós fizemos um do agronegócio, aí tem o Hugo da La Moda. Visões complementares, segmentos. Daí tu fala, pô, tem uma dúvida de uma consultoria, uma auditoria, quem tu indica, um headhunter legal que tem feito um bom trabalho. Então há muita troca porque nós não concorremos. Quando foi a minha apresentação, porque a gente faz uma reunião mensal, eu organizo geralmente no teu aniversário lá, tu faz a tua reunião, tu paga uma janta, é uma por ano, tem uma hora tu fala de negócio e depois toma vinho e come e vai embora. Na minha apresentação foi governança de dados o tema. Certeza que aqueles dados realmente são fidedignos. Foi um tema até que você falou agora. A segurança da informação, né? Isso também é algo que a gente tem que cuidar muito, né? Que nem várias empresas, várias pessoas entrando, várias pessoas saindo, né? Outro dia eu estava conversando com o Michel esse tempo atrás e a gente, hoje no grupo, está na casa aí de 2.200 colaboradores. Nós temos uma rotatividade na casa de 3%, juntando todos os negócios. Está entrando todo mês e saindo 60 pessoas. Uma troca de pessoas, 60, né? Bastante. Pega no ano quanto que isso gira de pessoas, né? E quanta informação, né? Como eu comentei aqui, a gente vai lá, leva para a nossa base todo o que a gente pensa, o nosso planejamento estratégico, está confiando naquelas pessoas, né? Mas amanhã alguém pode sair, pode levar para o nosso concorrente. Então, à medida que vai descendo também as informações, a gente vai filtrando, né? O que pode chegar também para que não vaze da empresa e também não seja entendido de forma equivocada, né? Porque existem pessoas que quando se fala de faturamento, eles ainda pensam que é resultado, né? Faturamento e resultado são coisas bem distintas, né? Mas um tema assim também é se aproximar, né? Eu vinha até para cá, estava escutando a rádio e, pô, a nossa CEO aqui de Orleans é 54 anos, cara. Escutei agora, né? Reúne um grupo ali de pessoas, né? Então a gente tem que valorizar. Eu gosto do associativismo, por isso eu estou nesse... Toma tempo, mas tu faz um network fantástico. E ali tu encontra pessoas interessantes que tu vai trocar experiência. A federação, a Fiesc, né? Pô, eu cheguei na Fiesc e caí, assim, de bandeja lá, assim, não conhecia muito da federação, porque eu cheguei lá como vice-presidente, porque eu tomei um avião, e eu recomendo quem puder, os negócios no avião acontecem nas poltronas da frente. Compro as poltronas da frente, pago lá 50, 70, 100 reais, se tiver, quem tiver já fidelidade vai viajar ali, mas os negócios... E viajei com o Mário, que eu nem sabia quem era o Mário, viemos conversando. Aquele dia nós engatamos uma conversa e nós viajamos sem cinto, quando chegamos em Florianópolis, que vimos que estava sem cinto, de São Paulo para cá. E logo depois veio um convite para ingressar na federação. Pô, o teu network ali é gigantesco, já te liga com o CNI em Brasília, né? Então, muita coisa se aprende também doando o teu tempo, porque lá não tem remuneração, né? Não tem na CIO, eu vejo um presidente pega a CIO, né? É compromisso, né? Mas é uma troca que eu acho que, é que nem a gente fala aqui, né? O ponto aqui principal é a troca que a gente aproveita. Eu acho que as pessoas que sentaram nessa cadeira aqui para me entrevistar me ensinaram mais que a faculdade inteira. Então, falar de crescimento é você buscar aliados que estejam alinhados com uma visão de mundo muito parecida com a sua, como o Márcio falou, um norte muito claro, assim. Cada empresa, acho que tem o seu objetivo, mas você tem uma visão, uma ambição muito semelhante, assim. Então, você vai ter que buscar, não adianta. Alguém já passou por aquilo, né? Acredito. Quando a gente fala, né, muito dessa questão, a dificuldade de crescimento, a gente falou de muito mercado, investimento, tudo isso, né? Mas, do ponto de vista de vocês, assim, tá muito mais ligado para dentro
ou ela está mais ligada para fora? Ou depende muito? É muito mais mercado, acesso, concorrência, isso que dificulta crescimento? Ou às vezes está dentro de casa? Governança, cultura... Márcio, o que... Acho que vai depender muito também do mercado onde você está inserido, né? Porque o mercado se autorregula também, né? Lei da oferta e lei da demanda. Né? E também, com certeza, a gente sempre enfrenta problemas dentro de casa também, né? Algo que a gente tem que corrigir a rota, pessoas. Então, não tem uma receita de bolo pronta para isso, né? Nós participamos de um evento em Florianópolis no final do ano passado do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e lá era conselheiros de empresa e com cases reais. E eu fui convidado até. E participei de uma mesa lá e trouxeram cases, tudo. E a gente nenhuma vez falou de sucessão. E sucessão é algo também bem desafiador para o crescimento. Mas não é a sucessão lá só do presidente, né? Ele falou, as pessoas vêm e vão. Uhum. Então, tu tem que ter uma estrutura de formação de pessoas. E se você quiser crescer dentro da tua empresa, eu sou gerente, quero ser diretor, tu tem que formar um gerente. Porque se tu ficar com as informações debaixo do braço, tu não cresce. Daí o teu colega vai crescer. Aí as pessoas pensam, mas ele é mais novo na empresa. Não é ano que vai garantir tu crescer na empresa. É a tua entrega. Então, eu acho que isso é um fator primordial, olhar para as pessoas dentro da empresa. E lá fora, sim, né? Lá fora, tu ter um bom produto, né? Eu acho que isso é um fator fundamental, né? Porque não se fala mais de qualidade, né? Qualidade tá já tem norma intrínseco nisso, né? Tem que estar dentro já do produto. Se fala de novos canais, né? Os desafios que vão vir por aí. Eu quero muito trazer um conselheiro numa empresa, né, para que ele seja especialista numa visão comercial futura. O que vai ser como é que vai ser as vendas no futuro? Hoje eu estive numa empresa que eles tinham ido para vendas online, né, para o mercado de marketplace, e tiraram o pé. Porque tivemos exemplos assim, um movimento têxtil, chega lá com uma bermudinha, eu quero vender por quanto? Por R$26. Aí tu vai ali no mercado, igual tá 14. Então, tu tem que saber que tem produto que tu dá de muito pro digital. Nós temos um case muito legal aqui em Orleans, né? Tenho citado já. Mas tem produtos que não dá de ir pro digital. Então, tem que entender isso muito, né? Então, o canal, o mercado. É uma dinâmica. Acho que a governança, eu gosto muito, lógico, né? Eu vejo que ela tem uma maturidade, né? Traz uma equidade, transparência, né? Planejamento, execução. E eu vejo que quem é executivo, quando ele tem um conselho acima dele, é o prêmio para o executivo. Eu acho, porque o conselho geralmente ele reconhece, né, o executivo que vem entregando, que vem mostrando, vem empreendendo dentro da própria empresa mesmo como executivo. Eu falava há pouco, às vezes confundem que o empreendedor é só quem tem o CNPJ no seu nome. Não, quem trabalha dentro da empresa tem que empreender, senão não se garante ali, né? Então vejo um pouco disso também como diferencial. Até porque o Márcio comentou, né? Quem está ali na frente do negócio, assumindo, seja sócio, dono ou não, tem uma responsabilidade de um negócio que pode crescer ou que pode falir, né? Lógico. E muitas vezes quem assina ali também tem a sua responsabilidade fiscal ali também, né? Eu tenho comigo esse tema de sucessão também, a gente vem comentando bastante lá na GDM. Né? E quando a gente fala em sucessão, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas quer que eu treine o outro para me demitir. É a primeira... Não, a gente quer treinar outra pessoa para que ele possa crescer também na carreira, né? E uma coisa que eu tenho comigo, né, lá na GDM, eu busco também alguém para ficar no meu lugar. Quero ter alguém que um dia, se eu sair da GDM, eu quero deixar um legado lá, né? Não quero deixar um problema, né, pro pessoal que vai ficar lá. E outra coisa também que me preocupa bastante é que hoje nós estamos inseridos numa cidade de 23 mil habitantes. A responsabilidade social também que a gente tem aqui com a região. Quando a gente olha a quantidade de funcionários que a gente tem aqui em Orleans, colaboradores,
Nós estamos na casa de uns 1.250. É bastante, né, para uma cidade de 23 mil habitantes. É uma responsabilidade social muito grande. Então, a sucessão também é algo que eu busco, mas eu estava comentando com o Lucas ali hoje. Hoje a gente não vê as pessoas também com motivação para se tornar um CEO, para se tornar um gerente. O pessoal, essa nova geração que está chegando no mercado de trabalho, a gente tem que achar uma maneira de incentivá-los a querer ficar no nosso lugar. E hoje é bem difícil isso. Tu vê que ao mesmo tempo que a gente fala de crescimento, a gente gosta de crescimento rápido, existe isso que é um crescimento mais de visão de longo prazo, uma construção de carreira, né? Acha que esse conflito, às vezes, de visão pode gerar esse problema também? Às vezes essa geração mais nova não consegue entender que existe um caminho a ser percorrido ainda, né? O imediatismo, né, hoje que a gente vê das pessoas, eu terminei a minha faculdade, vou começar numa empresa, terminei uma faculdade de engenharia, não, eu já sou engenheiro, eles querem que tudo aconteça muito rápido, né, mas a carreira demora um tempo para a gente construir, né. O Zé Carlos falou, quantos anos na Librelato? Foi lá do almoxarifado até ser CEO. Eu, quando iniciei na Plazon em 99, comecei trabalhando numa recicladora de plástico. Uma frase que me chama muito a atenção, quando eu estava fazendo a minha primeira faculdade, tinha um colega meu que dizia: pô, tu vai pegar todo o teu salário para pagar uma faculdade? Para ficar aqui tirando bobina plástica na máquina? Na época eu trabalhava numa extrusora. Eu disse: não, eu quero buscar algo melhor para mim, né? E no final, com o passar do tempo, essa pessoa acabou sendo meu subordinado e por não ter buscado se aperfeiçoar na carreira, acabou sendo dispensado da empresa. Mas foi porque não buscou querer crescer, se aperfeiçoar, né? Buscar conhecimento. Então isso aí é um case que me marca muito. Eu tenho uma filosofia pessoal que quem é da engenharia escuta muito também, Kaizen, né? Mas eu trago muito para a mente de principiante, assim. Então a melhoria contínua, eu acho que é isso, assim, por isso que a gente fala do metamorfose aqui. Não existe, eu acho, um ponto fixo, não existe um ponto de estagnação. Você está crescendo ou você está descendo, ou você está ficando para trás ou você está evoluindo. Isso eu acredito como empresa, mas eu acredito como indivíduo, como profissional, como pessoa. Então, ou você está aberto a crescer, ou você aceita e desce. Então, alguém vai passar. Então, não existe isso. Então, você tem que ter a mente aberta, eu acho, o tempo todo, independente das formações que tem ou não, assim. Se a gente deixar, vai ficar longo aqui, mas eu vou abrir para um momento de Q&A. Então, o Rafa vai estar com o microfone ali, acho que a Emily vai estar entregando, e eu vou abrir para a primeira pergunta que a gente tem aqui. Quem já tem a primeira pergunta anotada? Esprícigo, nessa tua carreira de CEO e agora consultor, conselheiro, um bombril aí, né? 1001 utilidades. Ainda existe muita confusão para as médias, até para as grandes, pequenas, médias e até para as grandes empresas, do que é crescimento? Porque numa das falas que você fez hoje eu achei fantástico, né? E queria que você abordasse um pouco mais sobre isso, que às vezes nem sempre crescer é ter share de mercado. Às vezes é melhorar a casa, a eficiência dentro de casa, ou ganhar margem, ganhar mais saúde financeira para a empresa. Ainda existe muito isso no mercado, Esprícigo, de gente querendo crescer, só ter share e a empresa ainda não estar tão saudável internamente, ou com uma operação saudável e eficiente dentro de casa? O crescimento passa por planejamento, né? Então são vários fatores, como eu citei ali. Não adianta só ter aspiração de tu crescer se tu não tem uma base sólida também de entrega, né? Falávamos há pouco, né? Quando o mercado está com uma demanda grande, né? A gente cobra de quem? Da produção, né? Eu também estava numa empresa lá, a venda é 4 meses, a produção tem que entregar, temos que fazer em 3 em vez de 4. E também falava com um colega aqui que está com esse problema, sempre cobrança, porque o mercado está pujante. Então é uma estrutura que tu tem que montar, não adianta só ter uma aspiração de ter ganho de market share. Eu tive um exemplo de uma empresa do nosso setor, né? Ela fez um ganho de market share num ano muito grande, né? Ultrapassou uma posição, e na reunião de conselho eu fui muito cobrado. E eu falei lá, eu disse: eu não troco nossa posição por a dele. Falei para o presidente do conselho: não troco
porque a nossa posição é muito mais sólida. Como o Márcio falou, tem que ter solidez também, não adianta querer dar um voo de galinha, né? Tem que dar um voo suave, mas crescimento sempre. Então isso, e foi lá na frente, hoje a empresa não existe mais. Então são coisas que tem que ter essa estrutura de planejar todos os setores, planejar a parte comercial, importante, parte de indústria, parte financeira e, lógico, se tu tiver uma marca mais consolidada, ainda tu ganha mais, tu consegue agregar mais valor ao teu negócio. Eu acho que eu penso muito nisso, porque só entregar faturamento, a última linha é que o acionista vai gostar, né? A última linha é importantíssima. Nós hoje lá na GDM, a nossa participação dos resultados está atrelada. Resultado e volume de vendas. O gatilho para distribuir a distribuição de resultado é o volume de venda. Atingir o volume de venda, olha o resultado. Atingir os dois, vai. Crescer sem resultado não tem graça. Tem que ter margem. Senão vira uma métrica de vaidade assim no final, né? Daqui a pouco eu sou o maior do mercado, mas a hora que olha na última linha não está sobrando nada. Teve um ponto nosso aqui, eu vou falar 2023, 4, eu acho. 2023, eu acho. A gente, quando eu voltei de Criciúma, então a gente estava no movimento, então vamos crescer. E aí tem a bandeira do Brasil diz muito, né, ordem e progresso. A gente foi para progresso e depois ordem, vamos inverter o negócio. Então foi progresso, vamos crescer, começamos a abraçar mercado, crescer. E aí crescemos o nosso faturamento em 120%, eu acho. Só que aí a gente não viu que ao mesmo ponto cresceu a questão de custo e operação. Então a nossa margem reduziu mais do que quando a gente era pequeno. Então a gente começou a ter menos lucratividade. Assim, opa, não estou crescendo saudavelmente, não estou crescendo da maneira certa. Então por isso que eu até provoquei muito isso também. O que é crescer de verdade? Quando, principalmente, empresas que iniciam, as startups, aí, elas dão um boom, né, de crescimento, mas só de dentro para fora e não para dentro, né? Num evento nosso também de governança, e estava lá o vice-presidente do IBGC, era o vice-presidente do Itaú, aqui, primeira vez que estamos aqui em Florianópolis, ele já dizia para ali, o mundo das startups está ali, né? Para o pessoal já nascer com um acordo de acionistas, porque senão essa empresa não vai gerar valor. O que tu combina é mais barato, porque chega lá, dá uma confusão. E eu tenho conselheiros que têm investido em startup e não fizeram o dever de casa, não botaram a governança dentro da empresa deles, que é botar a dos outros, mas não foi na deles. Tem uma pergunta, acho que os dois podem contribuir. É uma tendência que a gente tem entendido nos últimos anos, é o clientocentrismo, é o cliente no centro. Né? Isso tem mudado. Uma vez era o meu produto que era o importante, agora a gente entende que o cliente que manda isso. Como que vocês enxergam isso, no sentido de crescimento de empresa? Se isso tem impacto ou não? Qual é a visão de vocês em colocar o cliente no centro e a relação disso para o crescimento? Então, com relação ao cliente no centro, hoje o que nós vimos lá no nosso negócio? Com certeza o cliente é super importante, mas é importante para a gente também o cliente que nos traga resultado, né? Então a gente tem que ter isso bem equilibrado, né? É importante o cliente? Desde que nos traga resultado. Está dentro do alinhamento de vocês, né? Do ICP ali. Eu onde eu atuo, né? Eu tento assim... O cliente é muito importante, né? Tu perder ele custa muito mais caro para te buscar, né? Então tu tem que entender o customer share dele. O que ele consome? O que esse cliente consome, né? Ele compra carreta, né? Ele compra carreta, o pneu vai desgastar, então eu quero vender o pneu para ele. Ele quebra um eixo, tem que ter o eixo. Lona de freio, tem que ter para atender. Então, tentar atender aquele cliente no todo, porque é barato, tu não tem que ir lá conquistar um novo cliente. Às vezes a gente deixa o cliente, só vende, atende parte dele e não atende o todo. Então, tem buscado dentro do nosso setor, que atuamos, né? Eu atuo com aço, atuo com mineração, implementos rodoviários e alumínio. Então, dentro desse setor, a gente tenta atender o máximo possível, né? Nós estamos até a gente vê ali, né? Eu não posso estruturar, mas se nós vendemos janela, né? Lógico, tem porta, né? Então, às vezes, a gente não entende bem isso, né? Que tu tem que ficar ligado, tu tem que atender o cliente todo, porque ele já é teu. Esse tu não vai ter o custo de ir lá buscar o cliente, né?
Tem um episódio legal para vocês acompanharem, quem está assistindo aqui. É um episódio mais antigo, de 2024 ainda, mas foi com o João Librelato, quando ele estava na frente de novos negócios ainda. Ele falou muito da Seagway, falou das iniciativas e tocou muito nesse assunto de eu monto um ecossistema para agregar valor porque eu tenho uma limitação no mercado de implementos, né? Mas outros mercados eu posso abrir o meu sharing, ou meu faturamento, a minha receita, a minha lucratividade. É um episódio legal, eu recomendo para assistir também. Tem um ponto também que eu gosto de citar quando a gente fala de crescimento orientado por cliente, né, de ter esse cliente no centro. Eu acho que vai muito de entender também a sua cultura de empresa e dentro do seu modelo de negócio. Entender se você cresce, né? Tem um termo muito usado que é lead growth. Então você entendeu a orientação de crescimento do seu negócio. Se é através da experiência do cliente ou se é através, às vezes, de produto mesmo. Então empresas de startup têm product lead growth. Elas crescem orientadas pelo produto. O cliente vai atrás de uma solução. Às vezes não, às vezes é uma questão diferente. Às vezes tem empresas que crescem orientada por marca, tem empresas que crescem orientadas só por venda mesmo. Então vai muito de entender esse contexto total. Qual os maiores desafios que vocês veem hoje em engajar essa nova geração chegando? Porque seja o crescimento, seja através de produtos, seja através do serviço, né? Não tem crescimento se a gente não conseguir criar uma estrutura de sucessão e ter mais gente preparada para nos atender. Qual o maior desafio aí? É o próprio arranjar as pessoas, né? Né? O pessoal tem pressa, né? Tem pressa. Você tem pressa, pelo menos tu, acho que desde a integração, né? Na hora que ele chega na empresa, ele já tem que ver o caminho que ele pode chegar, percorrer. Eu acho que tu valorizar as pessoas internamente é um belo exemplo, né? Quando tu vê a pessoa crescer do teu lado, e daí ter oportunidade, as pessoas que estão mais abaixo, pô, se ele chegou lá, eu também posso chegar. Eu acho que é um belo exemplo. Claro que o difícil está sendo a velocidade, né? Porque ele fica ali 2, 3 anos, tu fez uma carreira horizontal, outra vertical, né? Fez os steps lá de crescimento, ele bateu aqui, e daí para ir para cima tem que ter a vaga. Pô, não tem a vaga, ele sai. E daí tu perdeu uma pessoa que já está preparada, tudo. E como é que faz isso, né? Daí é preparar toda essa sucessão e tentar canalizar um esforço muito grande de crescimento interno. Tem várias empresas que crescem com as pessoas internamente, buscam um pouco no mercado. Apesar de eu gostar mais do modelo híbrido, porque o conhecimento também que vem de fora é importante. Assim, nós aprendemos, eu aprendi muito mesmo. Nós tivemos diretores fantásticos, né? A gente às vezes fala, né? Nós estamos lá numa busca até de um CEO, né? Então, qual é a confiança que tu vai dar, né? Mas desde que quando eu assumi na Librelato e toda a crise, os diretores foram todos mudados. Então, teve gente que subiu, teve outro traz de mercado, porque chega uma hora que tem que dar o passo. Só que com o jovem é sempre mais desafiador. Então, acho que mostrar um ambiente de carreira para ele, desde a integração, acho que pode fidelizar um pouco. Talvez ele ficar ali. Ou assim, não, né? O que é bom, né? É que todo mundo, né, tem a formação, porque um vai para lá, outro vem para cá, tu pega pessoas formadas. Então, isso que é bom mesmo na troca, às vezes também tem isso que beneficia. O ruim é se tu tiver tu não treinar a pessoa porque tu vai perder, daí ele fica contigo sem treinar, daí é pior ainda. Então é melhor arriscar ter 10 e perder 5, né? Ontem eu estava com uma pessoa e disse, nós formamos aqui, ele é da construção civil, formamos 17 pedreiros, o curso do Senai e tal, 17 pedreiros, o sindicato ali, o Sinduscon de Criciúma. O presidente estava me dizendo, Alessandro Pavei, dos 17... Nós fomos convidados para trabalhar, nenhum quis trabalhar, os 17 empreenderam. Então, tu formou mão de obra, mas tu não pôde usar, né? Então, isso é um risco que nós estamos aí correndo. A retenção hoje dessa nova geração realmente é algo desafiador, né? A gente também está aprendendo ainda a lidar com isso. Até a Nath, que trabalha lá com vocês hoje na Plaçon, a gente teve um case antes de ela sair da GDM que chamou muita atenção. E ela chegou para mim e disse, Márcio, contratei uma pessoa para trabalhar com a gente no departamento administrativo, acertamos o salário, a função, tudo certo. A hora que eu disse, tá, então tudo certo, vamos começar a semana que vem. Ela disse, não, antes de eu iniciar com vocês, eu quero ver aonde que eu vou sentar,
porque eu vou passar mais tempo com vocês do que com a minha família. Daí a Natália disse, levo ou não levo? Era o primeiro emprego da pessoa. Então, hoje a gente se preocupa também, que a gente tem que ter um ambiente também de trabalho que seja convidativo para o jovem, né? Que é diferente da nossa geração, né? Que bem diferente. A gente lá no cantinho, sentado, tudo certo, ia para frente, né? Mas hoje eles prezam muito pelo ambiente de trabalho e o que o Zé Carlos falou, né? Eles têm que ter uma visão de onde que eles podem chegar dentro da organização. Que eles vão fazer aonde que eu posso chegar e já vão fazer a conta de quanto tempo eu vou levar para chegar lá, né? Dependendo se o tempo for muito longo, as pessoas acabam saindo. Eu também acho super interessante essa situação, modelo híbrido, né? Treinar pessoas em casa, trazer pessoas do mercado também com experiência para troca de informação. Um programa que a gente aposta muito no grupo é o Jovem Aprendiz, que é o primeiro emprego. Eu tenho isso comigo também. Eu vejo que, sendo o primeiro emprego da pessoa, ele aprendendo lá com a gente, parece que pega um carinho maior pelo negócio, entra já na nossa cultura, né? Porque está começando a trabalhar com a gente. A gente aproveita muitos talentos do Jovem Aprendiz. A FCO, eu até, nas visitas que fiz aqui com o FIES, que é um dos temas que a gente abordou com o Gleb, e eu indico, quem quer conhecer um programa de Jovem Aprendiz, eu acho um dos cases melhor eles, principalmente pela introdução da cultura que eles conseguem no jovem. Eu acho que é fundamental e estão abertos para troca, porque, com certeza, lógico, a gente troca isso e estamos desenvolvendo pessoas, que bom isso, né? O jovem é fundamental, vocês têm um case maravilhoso mesmo. Tem um caso bacana que foi comentado, eu acho que tem essa questão de entender quando precisa de sangue novo, tem que trazer de fora, e às vezes até não é nem só questão de conhecimento, às vezes cultura diferente, né, que precisam oxigenar ali dentro. Eu gosto desse formato. Mas uma coisa que eu venho encarando muito, assim, que é desafiador, eu acho, entender sobre geração, mas a gente fala bastante sobre crescimento e é muito comum a gente olhar para as coisas boas que trazem outra geração. Então, quando a gente fala de inovação, é natural que muitas vezes a geração mais nova tem um olhar diferente de outras gerações. Não enfrentei várias, mas eu acho que é natural no decorrer de qualquer carreira, esse conflito já é histórico. Então, desde gerações mais antigas para gerações que estão hoje, eu acho que sempre teve esse desafio de conflito. Se a gente for olhar, né, é natural, movimentação, a gente quer visões novas de futuro, o mundo está mudando e é essa geração que vai consumir, então a gente tem que conseguir se adaptar a isso também. Eu acho que é um papel nosso como gestores olhar para isso e tentar ter mais empatia nesse ponto. Eu não digo tolerante, não digo pontos de valores ali, eu acho que tem coisas que a geração precisa aprender com a outra e vice-versa. Mas eu acho que as duas têm que conseguir viver nessa convivência, assim. E eu acho que se a gente quer partir, a gente vai ter que dar o braço a torcer e ceder também um pouco. Entender isso. E uma adaptação nova também com essa questão dos imigrantes, né? Sim, isso é um fator que é fundamental, né, para o crescimento do nosso país. Eu acho que as medidas que tem o presidente Trump de fechar lá, são mais de 70 países, né, o visto de trabalho e toda essa perseguição com quem está irregular, abre uma oportunidade bem importante. Eu vi já empresários pagando para bons colaboradores, é uma informação super legal, porque, bom, tem um bom venezuelano, tem um bom haitiano, paga uma passagem, tu vai ver tua família, mas tu me traz 3 profissionais do teu calibre e começa tu preencher essa lacuna de mão de obra que existe, né? Hoje teve um programa em Criciúma, né, que o governo de Criciúma vai pagar 50% do Bolsa Família por um ano se a pessoa arrumar um emprego para trabalhar. Então, mesmo ele trabalhando, ele vai perder o Bolsa Família, lógico, mas ele paga 50% para a pessoa trabalhar, para ter mão de obra em Criciúma. Então, vê as fontes, né? Tá todo mundo criando, nós temos que criar, porque a mão de obra ela vai ser escassa. Muito escassa. Cada vez mais, né? E onde tu pode usar a IA, né? A IA tá aí, né? Ela realmente traz muita coisa, tem muita coisa boa, né? Eu também estou aprendendo. Nós vamos ter um curso na academia lá da federação, da Fiesc, sobre IA. Eu acho que vai ser algo que vai ser bem interessante, assim. Fazendo um apanhado aqui, né, das informações de vocês, eu não consigo não deixar de olhar para a minha empresa, né? Então, quando eu penso em crescimento, não tem como pensar em repetição na minha cabeça. Eu não sei se isso também para vocês é assim,
mas eu olho muito para o processo, né? Então, eu vejo a repetição, ela tem que ser necessária, porque parece que o tempo todo a gente tem que estar olhando para a inovação, né? Tem que criar algo novo, tem que fazer algo novo o tempo todo, né? Em cada produto, em cada projeto. A gente trabalha com infraestrutura urbana, então em cada novo produto que a gente vai lançar para o mercado, a gente tem que estar pensando em inovação, né? Mas eu acho que a inovação, na verdade, ela não é só isso, não é tu apresentar algo novo o tempo todo, é tu repetir aquilo que de fato tem dado certo, né? Então a gente gosta de olhar muito para isso. E olhando nessa linha do crescimento, numa empresa, né, onde vocês atuam, como que a gente faz para a gente não ficar olhando só para o volume, só para o número, né? Sem perder o propósito, sem a gente perder, de fato, aquela eficiência do que eu estou entregando para o cliente, né? Porque a gente tem muito medo, e a gente tem essa régua alta, né, que a gente sempre fala, do produto em si, mas ali a gente tem, sei lá, uma família que vai construir, né, o seu sonho. Então, como que a gente olha no crescimento da empresa, não só pensando em volume, mas também pensando no propósito, na responsabilidade social, né, que eu acho que é extremamente importante a gente também olhar, porque para mim isso também é crescimento, né? Quando a gente de fato está tendo eficiência nesse olhar assim, clínico. Né? Qual é o segmento hoje da empresa de vocês? A gente trabalha com infraestrutura, a gente faz loteamento e condomínio. E o nosso produto hoje seria o lote, né? Onde as pessoas vão construir suas casas e empreender em cima dessas áreas. Eu acho que no teu segmento tem que... O consumo por esse tipo de produto também vem mudando, né? Essa nova geração que a gente acabou de comentar, alguns não querem morar onde era o meu sonho de morar há 10 anos atrás, né? Então tem que criar atrativos, eu vejo, para trazer essas pessoas. Porque como você comentou, né? Você não vende lote, você vende sonho, né? E quando a gente trabalha com sonho, questão de repetir, eu acho que é importante repetir, cada vez que vai repetindo, ir melhorando, ir aprimorando, né? Ver o que pode agregar valor, né? Essa é a minha percepção. A experiência, ele falou a experiência do cliente, né? Nós tivemos uma pandemia, né? A pandemia mudou esse mercado, né, imobiliário totalmente. O pessoal tentou sair logo dos apartamentos e se voltar para casa, né? Houve um boom de loteamentos e condomínios por tudo, né? E parece que continua, né? Esse boom aí de tu ter uma qualidade de vida. A pandemia mudou muito, as pessoas melhoraram muito, as pessoas querem viajar, elas querem, não estão mais só preocupadas como era de ter o futuro, né? Hoje o pessoal tem que viver o presente, né? O amanhã pertence a Deus e não sei se vamos estar aqui. Então acho que se voltar para a qualidade do produto, né? Estou bem posicionado. Questões de segurança é fundamental hoje, né? Depende da região que atua, mas questões de segurança é fator de decisão de mudança de moradia. O pessoal gaúcho veio para cá, o pessoal estava em Porto Alegre, eu tinha colegas que venderam o carro, só andavam de Uber, porque estavam muito arriscados lá, né? Então eu acho que essa questão tu deve abordar. Estou numa região tranquila, né? Tem um produto muito bem feito que pode entregar uma qualidade, uma experiência, né? Próximo a uma escola, próximo a um comércio, tudo isso, próximo a hospitais em cidade grande, que tem um maior valor, né? Hoje quase desse trânsito maluco que existe por aí. Até Orleans estava engarrafado hoje a 15 de novembro aqui, né? Cidade grande. 6 horas de engarrafamento, escutando no rádio, 15 de novembro parado. Eu digo, pô, chegou aqui também. Né? Quem diria, né? Um ponto, Raul, que eu acho que é bacana no que tu falou e eu concordo com a visão do expressivo do Márcio, mas você falou de propósito num ponto. E juntando com o crescimento, eu acho que tem várias formas de a gente crescer. E a gente sabe, olhar para empresas que fazem loteamento, a gente sabe as empresas que mais crescem, seria só copiar a fórmula, né? Só que eu acho que tem 3 pontos que a gente precisa analisar muito quando a gente fala de crescimento, que é entender sim o que tem oportunidade de mercado, é entender sim o que os clientes querem, né, o sonho deles, mas é entender o que a gente tem vocação e propósito para fazer. Porque às vezes eu tenho uma necessidade de mercado, mas que eu não consigo entregar, gerar esse algo único ali dentro. Porque eu não tenho a mão naquilo. Tipo, é que nem eu tentar... Tem share de carreta no mercado, eu vou botar uma empresa de implementos rodoviários, eu não tenho know-how, eu não tenho core, não é o meu core. Então, entender que vocês são único mesmo, de fato, esse propósito de vocês, e eu acho que em cima disso,
a proposta de valor de você se desenha. E aí fica mais claro, eu acho, crescer nessa direção. Porque às vezes é isso, é crescer pensando em infraestrutura, pensando no crescimento da comunidade, que vai gerar mais retorno e valor para vocês também. Ou às vezes não, às vezes é crescer gerando mais tamanho mesmo, gerando mais lote, distribuindo malha urbana mesmo, né? Então eu acho que olhar para o que vocês fazem bem e aí sim, porque as pessoas querem que ninguém faça, que vai direcionar crescimento. Encerramos. Eu vou fazer o último ponto, então agradecer aqui todo mundo que está presente. Eu acho que, volto a dizer, é um privilégio para todo mundo que está aqui. E por mais que a gente aprende bastante com quem está aqui, eu acho que a principal troca e riqueza de conhecimento é quando continua essa conversa. Para quem está acompanhando a gente tem plateia. Então, quem está em casa teve esse recorte de conteúdo, mas quem está aqui vai ter muito mais momentos aqui, continuar a break aqui para a gente continuar conversando, trocando essa experiência, então de empresas aqui, é uma mesa de conselho, né? Então continue isso aqui. Eu queria agradecer mais uma vez a Mountain Filmes, que está com a gente em todas as edições, todos os episódios até agora, e a TOTS, que acredita nisso muito, muito com a gente. O próximo episódio nosso vai ser na sede da TOTS, em Joinville, na sede da TOTS Santa Catarina. Então a gente grava um por mês aqui na nossa sede e 4 itinerantes que a gente roda o estado. Então o próximo agora é fevereiro, dia 10 de fevereiro, na TOTS, em Joinville. Então, em breve, esse episódio está no ar e o próximo também. Então, muito obrigado para todo mundo. Nossos convidados vão estar aqui, a gente continua o nosso café, agradecer eles mesmo por estarem aqui. Esprícigo, por mais que é da terra, né, teve que se deslocar para vir para cá também, e Márcio pegar esse trânsito aqui da chegada da cidade também, cheio de compromissos, né, cheio de agenda também. Moro tão longe que vim de a pé, né? Para não pegar o trânsito. Não, te agradeço também o convite, né, foi um prazer conversar com vocês também, e alguém que precisa trocar experiência, queira conhecer a GDM, queira conhecer um pouco mais também da Poema, da Enigma, o que for, estou à disposição e estamos de porta aberta aí para receber todo mundo. É muito importante essa troca de informação, como o Zé comentou ainda há pouco. Só agradecer também, é perfeito, até a colega perguntou o que te faz vir aqui, né? Essa troca realmente, network, conhecer pessoas, vocês me conhecem, eu conheço vocês, eu acho que isso que é importante. Obrigado, Edu. Muito obrigado, gente. Sucesso por aí. Em breve, nossa próxima edição aí também. Obrigado.